a mensagem desta noite. Nosso pastor Edivaldo. Amém. Que o Senhor renove as nossas forças nesta noite. Glória a Deus, né, irmãos? Meus irmãos, pela manhã nós aqui meditávamos o chamado de Mateus, né, a salvação. E esta noite eu li um texto bastante conhecido, né, na mensagem de João 21, porque ela vai falar de um encontro que, na verdade, foi uma das suas aparições, né? Quando aqueles irmãos que gostam da teologia sistemática, né, aprofundam no conhecimento de Cristo, tem uma parte que a gente vai identificar que é após a ressurreição. Você vai ver várias passagens das suas aparições. Algumas vezes os discípulos estão tudo numa espécie de quarentena, com medo dos judeus, dos romanos, tudo assim acovardados dentro de casa, com medo de uma represália por conta da morte do seu líder, que Cristo. E vez por outra ele aparece para os discípulos. Glória a Deus. Eu não posso assim dizer, mas foram quase mais de 10 aparições. Aí o apóstolo vai dizer, Paulo, né, ele apareceu também a ele como um abortivo, né, que foi, depois Cristo se manifestou para ele lá na estrada de Damasco. Dessa feita, nós vamos ver que a aparição de Jesus foi para 7 discípulos seus. Glória a Deus, né? Alguns daqueles incrédulos diziam que eles estavam delirando, como se no auge da angústia, daquele momento depressivo, eles tiveram visagens de um Cristo que agora havia sido morto, sepultado, e a narrativa da falsa, né, chamada falsa notícia, é muito antigo, né? Bastou os homens, as autoridades dar um dinheirozinho para os soldados e eles confirmaram essa narrativa. E os discípulos estavam tão com medo, mas eles disseram que os discípulos criaram coragem e foram roubar o corpo de Jesus. Aí depois ficaram contando essas histórias, mas isso é falácia, isso é falso, é mentira. Na verdade, ele aparece mesmo. Glória a Deus. E as aparições dele é para confirmar a fé, é para confirmar o compromisso, vez por outra. Eu acredito que essa ceia, né, posso dizer, a ceia em que nós possamos renovar o nosso compromisso com Jesus. A ceia em que nós possamos renovar a nossa aliança com Cristo. A ceia da reconciliação. Glória a Deus. Não que nós tenhamos feito pecados morais, mas nós precisamos estarmos mais próximos de Jesus, mais amigos de Jesus. Essa aqui é a verdade. Glória a Deus. Mas um dos seus amigos decepcionou o mestre. Você sabe quem é ele, né? É o que nós entramos aqui na conversa aqui, né? No capítulo 21, versículo 15. Eles fizeram um jantar. Na verdade, foi uma refeição matinal, né? Tendo em vista que eles, no capítulo 21, o versículo 1 até o versículo 3, você pode ver que quando a pessoa está sob a direção de Deus, Deus abre as portas, Deus abençoa, Deus dá suprimentos. Mas quando as pessoas estão impacientes com a vida, impacientes até com Deus, eles tomam decisões precipitadas
eles tomam decisões por eles mesmos. E aconteceu o seguinte: Jesus demorou a aparecer outra vez, e eles estavam esperando Jesus na Galiléia, e nada dele aparecer, e agora eles se reúnem, um grupo de 7 irmãos, glória a Deus, né? Você quer saber de uma coisa? Nós precisamos de tomar um ar puro na praia, vamos pegar né? A gente está tudo preso dentro de casa, com medo. Vamos para a Galiléia, vamos para a nossa atividade cotidiana, vamos pescar, vamos fazer uma atividade para a gente desopilar a nossa mente. Nós estávamos com o coração muito turbado, com a mente muito cansada, muito preocupado, muito angustiado, muito atribulado. Vamos fazer alguma atividade para suprir. E aí eles, na verdade, eles queriam alcançar também uma questão financeira, né? Pegar algum peixe, mas por questões de propósito de Deus mesmo, o texto diz que foi uma pesca infrutífera, não teve nenhuma, nada. Irmãos, quando nós estamos seguindo a Cristo e percebemos que fugimos do propósito de Deus, você pode até tentar com as suas forças, mas não prospera, não dá certo. Precisamos estar alinhados ao propósito de Deus. Amém? O texto bíblico diz aqui no versículo 1, que junto ao mar do Tiberíades manifestou-se assim: os irmãos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, e outros 2 dos seus discípulos, foram levados pelo aquele apóstolo que não tinha muita paciência, resolveram pescar, resolveram ir ao mar, fazer uma pescaria. No entanto, naquela noite, nada eles apanharam. Glória a Deus. A nossa vida sem a direção divina se torna infrutífera. A nossa vida sem Jesus, sem a direção de Deus, nós até lutamos com a força do nosso braço, mas nada apanharam. Glória a Deus. Percebam que no versículo 4 em diante, o próprio Cristo vai se manifestar para os discípulos. O intuito de Jesus é revelar, é manifestar, é trazê-los para bem perto dele. No entanto, percebam aí no versículo 4, que cedo da manhã, lá vem Jesus se apresentar na praia. Mas qual é a reação dos discípulos? Para que ocorra uma renovação de fé, é preciso nós reconhecer o plano soberano de Deus para as nossas vidas. Se a gente ficar correndo para um lado para o outro, se a gente ficar preocupado com a vida, se a gente ficar desgastado emocionalmente, se a gente não aplicar a nossa vida com Deus em fé, em renovo, nós vamos até batalhar, vamos guerrear, mas não vai dar certo. Não está dando certo. Mas Deus ele quer alinhar, Ele quer trazer o discípulo para bem perto dEle. Glória a Deus. Os discípulos precisavam de renovação, precisavam de restauração, precisavam ser fortalecidos. Eu acredito que foram, se eu fizer umas contas aí, mas é uma conta exata, foram em torno de 40 dias, um pouco mais de um mês, hein? Eu sei que tem alguns irmãos aqui que eu estou com vários meses que eu não vejo. Estou vendo hoje. E a gente está se revendo hoje. A gente via pela internet, né? Mas 40 dias Jesus manifestava, Jesus corroborava, Jesus fortalecia, Jesus trazia palavras de ânimo, Jesus fortalecia até mesmo Pedro, que era um dos líderes, mas ele havia decepcionado o próprio Jesus, e certamente quando a frustração domina um ser humano, ele perde o prazer de ser um obreiro, um prazer de ser um pescador de almas, ele perde o prazer de ser um ministro para a glória de Deus, ele perde o prazer de ir à igreja, ele perde o prazer de orar,
ele perde o prazer da leitura bíblica, ele perde o prazer de estar em comunhão com os irmãos, ele cria os seus próprios planos. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que os planos dos homens é um, mas os planos de Deus é outro, totalmente diferente. Amém? Os meus planos, diz Isaías, não são os vossos planos, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Os vossos planos não são os planos de Deus. Os planos de Deus é bom. Eu tenho plano de bênção para vocês. Deus diz através do profeta Jeremias: plano de paz, plano de glória. Mas percebam aí, aqui começa o início da renovação. Primeiro tem que reconhecer Jesus. Nem conhecer Jesus a pessoa reconhece. Jesus estava na beira da praia e ele faz uma pergunta dizendo: tem alguma coisa aí? No versículo de número 5. O versículo 4 diz que eles não conheceram Jesus. Eles não conheceram. Não sei, Jesus estava diferente. Estava com ele não era mais o Cristo morto. Ele não estava mais ensanguentado. Ele não estava mais dilacerado. Ele não estava com sua cabeça coberta de sangue. Ele não estava mais seminu, pregado numa cruz. Ele não estava mais, ele estava agora recomposto. O seu corpo era um corpo glorificado. Ele comunicava, ele falava com as pessoas. Agora eles precisavam conhecer, não o Cristo morto. Tem muita gente que conhece a Cristo, mas a fé dele está morta. É como se fosse um Cristo morto. Cristo não age na vida dele. E a Bíblia diz, irmãos, em 2 Coríntios 5,17, é conhecido: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Pronto. Se você conhece a Cristo, você é uma nova criatura. Se você confessa que conhece a Cristo, mas vive da mesma maneira como você vivia, você até agora não conheceu a Jesus, de fato e de verdade. Glória a Deus. Irmãos, para a gente caminhar, para a gente entender essa restauração, reconheçamos nesta noite, para que o propósito dele seja estabelecido em nossa vida. Amém? Você aceita, você submete os teus planos, você entrega nas mãos dele, você entrega, diz: está feita a tua vontade. Não seja feito a minha vontade, mas seja feito a tua vontade. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero dizer para vocês, o Senhor ele traz assim à memória alguns fatos importantes. Percebam aí que em Lucas capítulo 5, se você fazer uma leitura lá nos primeiros versículos, você vai ver que Jesus estava pregando ali no mar da Galileia, e ele ancorou ali o barco e fez daquele barco o seu púlpito de pregação. E depois que ele terminou o culto, ele disse para os pescadores: vamos lançar o mar a fundo, vamos mais a fundo, vamos ver se nós alcançamos alguma coisa, alguma pescaria. O próprio Pedro disse: Senhor, não leve a mal não, já tentei com todas as minhas forças, não peguei nada, mas se é o Senhor que está mandando, o Senhor se responde, o Senhor se garante. Sobre a tua palavra vou lançar a minha rede. E ele foi lá, mas nas águas profundas. Interessante, nas águas profundas. Marca essa palavra aí. Eles alcançaram, não sei a quantidade, mas só foi peixão. E o apóstolo Pedro fez: ai meu Deus, afasta de mim, porque eu sou um pecador. Aí Jesus disse: a partir de hoje tu não serás chamado mais Simão, o fraco. Simão, aquele que é uma pessoa que não tem firmeza. Simão revela um nome de fragilidade. Simão achava que tinha fortaleza, mas a partir daquele momento, tu és Petro, tu és a pedra, tu és um pedregulho. Agora tu vai estar firmado sobre a rocha. E agora tu vai se fortalecer. Agora tu vai ser um ganhador de almas. Irmãos, ali foi inaugurado um verdadeiro chamado. Mas depois
Depois, antes da cruz, antes da crucificação, Pedro decepcionou Jesus, ficou descontente, ficou achando que não estava mais dando certo para nada. Mas percebam, Jesus, ele não quer que você se perca. Jesus não quer que você fique uma vida de mornidão espiritual. Jesus não quer que você fique num espírito de frieza. Ele vem nesta noite, ele prepara um banquete para nós. Ele quer que nós sejamos avivados com o poder da sua palavra. Ele quer que nós sejamos reavivados com o poder da sua glória. Amém? Glória a Deus. Ele prepara tudo. Ele diz, não estava nem, acho que o barco já estava bem no raso ali, 200 metros. Diz, lance a rede à direita. Pronto. Quando Deus quer, ele opera no profundo, e quando ele quer, os peixes estavam lá bem próximo. E ele fez uma grande pescaria. Aí eles abriram os olhos. O mais sensível, que era o apóstolo João, percebeu que era o Senhor. E Pedro mergulha nas águas. Pedro arrasta a quantidade de peixe até a beira-mar. E todo mundo calado, perceberam que era o Senhor. Porque o Senhor, ele, para iniciar uma restauração na vida de um ser humano, ele se revela o poder dele. Quando você conhece o poder de Cristo. Quando você fica na igreja, eu não creio mais em nada. Eu não creio no batismo com o Espírito Santo. Eu não creio nesse negócio de falar em línguas. Eu não creio mais em milagres. Eu não creio mais na sobrenatural de Deus. Eu virei um crente natural. Deixe-me dizer uma coisa. Deus quer você crendo no sobrenatural dele, pronto. E ele traz à tona a manifestação da sua presença. Ele traz o milagre. O milagre da pesca maravilhosa. E os discípulos se encontram. Irmãos, olha, não existe cristianismo forte se não houver esse encontro com Cristo. Essa é que é a verdade. A nossa geração, ela está sendo tentada em uma área muito interessante. Qual é a área, irmão? De uma forma ou de outra, as coisas seculares, elas querem roubar o nosso tempo com Deus. Aquele encontro com Deus, nós estamos substituindo por coisas fúteis. Mas o encontro com Deus é altamente necessário. Ele é a própria vida. O relacionamento com Deus, sem um encontro com Deus não existe vida. Você é apenas a casca. Você se torna apenas um crente religioso e nada mais. Mas se você quer experimentar algo novo na sua vida, amém? Você quer experimentar algo novo na sua vida? Está na hora de ter um encontro com o Cristo vivo e ressurreto nessa noite. Além de prover o milagre, ele promove o encontro e ele traz uma refeição bem quentinha. A refeição está bem quentinha. Faz um churrasco de peixe e pão. E de onde foi que ele estava pedindo a comida? Mas quando os discípulos chegaram com a pesca maravilhosa, já tinha 3 elementos providenciais. Primeiro elemento, brasa, fogo. Fogo estava aceso. Segundo, pão para sustentação e peixe para alimentação. Glória a Deus. Fogo, brasa, peixe e pão para sustento. Os passaram a noite trabalhando, nada alcançaram. Deus providencia uma sustentação. Deus traz à tona para o próprio peixe. A gente faz volta um pouquinho para trás, vê Pedro num cenário parecido. Fogo, a frieza da noite e Pedro dizendo: não conheço Jesus. Não sei nem quem é esse homem aí. Não, nunca vi, nem vi. Pedro é tão assim frágil. Ele não é mais Pedro, é Simão. Ele esqueceu, porque tem às vezes nós mesmos, nós esquecemos o lado espiritual. Aí só é carne. Aí é só carne. Pedro revelou o seu Simão dentro dele, o velho Simão. E o velho Simão praguejou. Quando foi arguído pela criada, ele disse: foi um palavrão. Eu que não conheço isso aí. Negou Jesus.
diante daquela fogueira dos ímpios, e os ímpios fazendo contrariedade contra Jesus, e o justo que foi chamado para ser um pescador de homens, estava agora acuado, estava com medo, estava sendo aquecido com a fogueira do ímpio. Mas Jesus traz o cenário de volta, ele acende a fogueira, ele quer você mais perto dele, ele quer um encontro maravilhoso, ele traz pão e peixe, ele traz sustento, ele traz providência. E ele faz uma coisa muito importante. Glória a Deus. Vamos lá. Eu quero ler aqui o versículo 12 em diante. Todo mundo calado. Jesus faz um convite. Vinde, jantai. E nenhum deles ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque eles sabiam que era o Senhor. Então Jesus toma o pão, que tem que tomar o pão para dar graças. Ele toma do pão e semelhantemente o peixe. E era, diz o escritor, a terceira vez que ele se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Perceba aí o ambiente. A preparação de Deus para a igreja dos dias atuais. Ele não quer que nós ficamos congelados espiritualmente, pelo amor de Deus. Ele quer que nós não sejamos vencidos pelo medo. Ele não quer que nós sejamos vencidos pela incredulidade. Ele não quer que nós ficamos como que estagnados. Ele quer que você participe de um manjar. Esse manjar aqui tem um simbolismo. É um manjar aonde vai acontecer o fortalecimento, aonde o Simão, o velho Simão, ele vai ser dado uma promessa sobre ele. Qual é essa promessa? A promessa de que quando você era moço, você fazia o que você queria, mas quando você ficar maduro, você vai ser dirigido não pelo velho Simão, você vai ser dirigido por mim, pelo meu espírito, pela minha vontade. Glória a Deus, meus irmãos. E aí está a mensagem. Depois que encerra aquela refeição, o versículo 15 que eu li, os discípulos se esforçaram, mas não alcançaram. Jesus proveu milagre. Eles viram um milagre de Deus. 153 peixes. Eles viram providência de Deus. Jesus foi acendendo, foi iluminando, foi como eu falei hoje pela manhã. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. Então chegou luz. Se luz chega, chega conhecimento. Se chega conhecimento, tem avivamento, tem restauração, tem fortalecimento. Se tem pão, nem só de pão viverá o homem, mas tem a palavra de Deus. E o avivamento do cristão, ele não vem por movimentos, ele vem pela palavra de Deus, e pelo contato com Deus, e pela oração. E agora, Jesus vai direto ao assunto. Jesus quer reafirmação de fé, quer renovação de fé, quer renovação de compromisso. E ele lança a pergunta sobre Simão. Ele disse Jesus a Simão Pedro: Simão, você que é filho de Jonas, você me ama de fato mesmo? Simão diz: eu amo. Aquele amor de amigos, natural. Amo meus amigos, gosto dos meus amigos. Jesus lança uma segunda, essa palavra amor, né, tem uma conotação, né, o amor de irmãos, o amor de pai, o amor eros, né, o amor, a questão da intimidade, mas tem o amor de Deus. Mas a segunda pergunta vai exatamente: tu me amas, Simão? E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus vai dando a promessa de que ele não podia parar. A igreja não pode parar, irmãos.
algumas pessoas estão paradas. Muitas pessoas pararam. Nós não podemos parar, irmãos. Nós não podemos ficar acovardados, irmãos. Nós não podemos nos entregar ao problema, irmãos. Nós não podemos nos entregar à melancolia, irmãos. Nós não podemos ficar amargurando a decepção, irmãos. Nós não podemos alimentar as nossas fraquezas, irmãos. Ele é mais forte. O poder dele é atuante. A glória dele é presente. A unção dele continua ainda. Está à disposição. Tem que voltar de novo. Tem que voltar a estar na mesa para receber de Deus o pão espiritual, o fortalecimento pela oração do encontro com Deus. E ele reafirma: tu sabe de tudo. Tu sabe que eu andei falhando por aí. Ao longo do julgamento eu falhei. Eu até disse que eu ia até a morte, mas era só blefe. Eu não estava pronto. Mas eu estou aqui. Pro que der e vier, seja feito o plano de Deus. Molda, mortifica o Simão velho, e que eu possa ser um Pedro, pedra, cheio do Espírito Santo, firmado na rocha. Nada nos abalará, nada nos separará do amor de Deus. Nada. Não há principados, não há potestade, não há presente, não há passado, não há nada, não há anjos, nada nos separa, porque Ele nos amou primeiro. E nós estamos aqui para participar de um banquete, aonde possamos estar nessa noite pedindo a força dEle. Glória a Deus. Até dei um exemplo de pessoas que confiaram na sua própria força. O texto de Jeremias diz isso: maldito o homem que confia do seu braço a sua força. Alguns irmãos interpretam que você não pode confiar um no outro, tal, mas está falando do próprio homem confiar na sua própria força, fazer do seu braço a sua força. Quem faz isso se decepciona, como Pedro, porque ele acha que está no nível espiritual bem alto. Quando ele passa pela prova, o nível dele está lá embaixo. Aí ele falha com Deus. Mas o importante é que Deus não despreza aqueles que pecam. Deus está pronto para nos perdoar. Deus está pronto para restaurar. Deus está pronto para dizer: apacenta de novo, começa de novo, eu vou renovar tudo de novo. Desde Lucas 5, agora eu vou começar na tua vida. E pode ter certeza que o Senhor disse: eu te darei as chaves do reino, Pedro. Pessoal, vocês sabem, né? O pessoal diz que o Pedro está lá no céu com a chave, mas isso aí é só simbolismo. A chave tem um símbolo de autoridade. Depois de 40 dias, Jesus vai aos céus. Eu falei sobre aparições dentro da cristologia. Depois das aparições, a ascensão de Jesus. E aí começa a igreja a entrar. A igreja não foi às ruas, ficou aquartelado, mas não ficou ociosa, porque coisa ruim é uma igreja aquartelada e ociosa. Nós temos tempo para tudo, menos para orar. Mas a igreja, após esses encontros genuínos, encontros verdadeiros, encontros restauradores, cultos avivados, presença de Cristo no culto, glória a Deus, até o incrédulo do Tomé se converteu. Perdeu o culto. No outro dia estava só reclamando: esse negócio de... Você perdeu, mas no outro vai se manifestar. E ele manifestou mesmo. E ele disse: toca no lado, veja as marcas. Veja as marcas, as cicatrizes, como diz o hino. Aí o homem se dobrou e disse: Senhor meu e Deus meu, Rei meu, glória a Deus. Mas agora ele está reafirmando a fé: eu te amo, apesar das minhas fragilidades,
apesar da minha pequenez. Mas agora os apóstolos começaram a orar. E Jesus disse: eu vou mandar o Consolador. Fique orando aí, fique buscando. E Jesus rogou ao Pai. O Pai enviou o Espírito da verdade. E lá no 50º dia, aos 50 dias, Cristo não está, depois da ascensão, o ministério de Jesus é um ministério sacerdotal. Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Pai, está ali aquele filho que está passando pelo sufoco, mas ele está clamando. Ele não é perfeito, mas ele está acobertado com meu sangue. Ele está clamando em meu nome. Aí o Pai entrega a bênção. Glória a Deus. Porque o Pai não está olhando para as suas limitações. Ele está olhando a perfeição de Cristo na tua vida. O sangue dele na tua vida. Ele te dá vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Então no 50º dia, naquela festa que os discípulos vão até o templo, e eles vão orar. Já estavam assentados, oraram. Aí o Espírito Santo veio sobre eles. E o texto diz aqui: recebei o Espírito. Lá no versículo em diante. Então quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, irmãos, aqueles irmãozinho tudo assim acuado, se tornaram pessoas valentes, não na carne, no Espírito de Deus. Pedro tomou a palavra, a chave da autoridade, e abriu a porta da pregação. A porta da pregação foi aberta, e a palavra impactou os corações. E aquilo que ele disse, glória a Deus, apacenta as minhas ovelhas. Ele começou a abrir a porta da pregação, e ele foi o primeiro canal de Deus após o Pentecoste. Ele trouxe uma mensagem simples, a mensagem que Jesus morreu, a mensagem que Jesus foi sepultado, a mensagem que Jesus ressuscitou, a mensagem que Jesus foi assunto aos céus, a mensagem que Jesus voltará novamente. Glória a Deus! Ele voltará, e Ele está pronto para perdoar o pecador que se arrepende dos seus pecados. Vem ceiar, vem se alimentar, vem se fortalecer. Deixa de fraqueza. Ele é o Deus forte. Você pode dizer: eu sou fraco, mas o meu Deus é forte, e a minha fortaleza vem do alto. Então que Deus abençoe os irmãos. Que aqui está a palavra de Deus. Nós vamos agora para o momento também da ceia. Convido o nosso irmão que está me ajudando aqui na direção do culto, fazer a leitura, viu? Do texto concernente à ceia. Irmãos, vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração de renovação, de pedir graça a Deus que Ele venha nesta noite ministrar o nosso coração, amém? Pai, muito obrigado. Se alguém nesta noite, Senhor,